Assim diz a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo de número 4, dos versículos 10 a 18. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos Laodicenses, aos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós louvamos e engrandecemos o teu nome pela tua palavra. Nós, ó Deus, somos ricamente abençoados por tê-la em nossa língua. Tantas versões que nós temos, e existem tantos irmãos nossos neste mundo, ó Pai, que não têm a palavra do Senhor traduzida na língua deles. É um grande privilégio que temos, ó Pai, poder meditar na tua palavra abertamente, sem qualquer tipo, ó Deus, de constrangimento pelo Estado. Por isso nós rogamos, Senhor, venha falar ao nosso coração, venha mudar aquilo que necessita ser mudado em nossas vidas, e que possamos, ó Deus, viver de modo digno do Evangelho que o Senhor nos chamou. É o que nós oramos, Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, existem coisas que para nós elas parecem ser extremamente óbvias. Por exemplo, que não existe nenhuma pessoa igual a outra. Talvez não seja novidade para ninguém. Mas no reino de Deus, muitas vezes, o que acontece é que nós achamos que isso não é verdade. Talvez até na nossa fala a gente possa dizer assim, não existe nenhuma pessoa igual, não existe nenhuma pessoa com os mesmos dons, vamos dizer assim, pode ter dom parecido, mas até desenvolve de forma diferente. Só que na prática parece que nem sempre é assim. Parece que na prática todos são iguais, aquelas pessoas que nós consideramos como modelos, nós queremos que todos sejam como aquele que é considerado como modelo. E aqui, irmãos, nesse texto, versículo de número 10 a 18, Paulo, ele encerrando aqui a sua carta, ele começa a falar sobre vários irmãos que estão colaborando com ele. Mas existe algo que é diferente em cada um desses irmãos. Ele até divide aqui em algumas partes, como que em grupos diferentes que têm algumas características parecidas, mas cada um desses irmãos eram irmãos que colaboraram grandemente para o reino de Deus, primeiramente, mas também colaboraram para o ministério de Paulo. E aqui então trago ao tema da mensagem de hoje os diversos tipos de colaboradores do reino. Os diversos tipos de colaboradores do reino. Nós vemos aqui, irmãos, do versículo de número 10 até o versículo de número 11, nós vemos aqui Paulo ele falando a respeito de um grupo de colaboradores que são diferentes dos demais. Eles são colaboradores que são judeus. Lembremos, irmãos, que existiam muitos judeus que colaboravam com o reino de Deus. Por exemplo, todos os apóstolos de Jesus eram judeus.
Nós vemos, por exemplo, o próprio Tiago, que escreveu a epístola aqui, que era irmão de Jesus Cristo, ele era judeu. Judas, que escreveu também a sua carta, a sua epístola, antes lá que está na nossa Bíblia, antes de Apocalipse, era irmão de Jesus e era judeu. Existiam muitos judeus que colaboravam com o reino. Entretanto, Paulo, aqueles que colaboravam com Paulo cita aqui apenas alguns. Lembremos que Paulo está preso na sua primeira prisão. Paulo tem 2 prisões, né? Mas Colossos, a carta que é aos Colossenses, ela retrata a respeito dessa primeira prisão de Paulo. E neste momento aqui, poucos judeus estão colaborando com Paulo. Lembremos, irmãos, que Paulo ele teve contato com os judeus, até mesmo aqueles que se chamavam crentes, que na verdade não estavam colaborando para com Paulo. Lembremos, por exemplo, lá daquilo que diz em Gálatas. Gálatas tinham ali alguns judaizantes, tinham alguns irmãos que até eram judeus, fariseus também, que se converteram. E o que eles faziam? Eles iam onde Paulo estava ensinando e falava assim para eles: olha, vocês precisam crer em Jesus, e vocês creem, ótimo, vocês precisam agora se circuncidar. Vocês precisam agora se circuncidar também. E é como que vocês precisam se circuncidar para vocês serem salvos. E Paulo vai e escreve a carta aos Gálatas, puxando a orelha dos irmãos, porque alguns estavam se circuncidando mesmo. Ou seja, Cristo Jesus não era suficiente para salvar. Tinha que crer em Cristo e se circuncidar. Não é isso que a Escritura diz, não é isso que o Evangelho diz. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mediante a fé, não é por obras de homens, não é por algo que o homem pode fazer, mas é pela graça do Senhor, mediante a fé que Ele coloca em nossos corações. E aqui então ele vai dizer: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Irmãos, este judeu aqui, muito possivelmente era um judeu que se converteu lá na prisão. Paulo, ele estava preso em Roma, né? Ele mesmo havia apelado para Roma, como nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, e Paulo ali, então, ele, mesmo preso, como diz, estava preso os seus braços, estava preso os seus pés, mas a sua boca não estava, a sua boca não estava presa. Paulo anunciava Jesus para todos, a ponto, por exemplo, de ser relatado que ele já havia anunciado para toda a guarda pretoriana, que era a elite da guarda romana. Então, do lado de Paulo tinha 2 guardas, e Paulo aproveitava a oportunidade. Paulo aproveitava a oportunidade e falava para eles a respeito de Jesus Cristo, da salvação em Cristo Jesus. E, inclusive, Aristarco, preso ali com Paulo, possivelmente é fruto naquele momento difícil de Paulo, momento em que ele estava preso, em que ele estava anunciando o Evangelho. Irmãos, que maravilhoso é nós compreendermos isso. Talvez a gente fica pensando assim: se eu estivesse preso, e estivesse lá com 20 pessoas presas juntamente comigo, e eu tivesse sido preso por causa de Jesus, como que eu estaria na prisão? Será que eu estaria lá resmungando: opa, como esse país é injusto, só porque eu pregava Jesus? Só porque eu não quis, por exemplo, fechar a igreja no período da pandemia, e eu estou preso aqui, que injustiça. Como que nós estaríamos, irmãos? Paulo era aquele que aproveitava a oportunidade até nos momentos mais difíceis da vida dele. Não era momento fácil estar preso. Não era um momento fácil para ele ser preso. Ele poderia estar com seu corpo preso, mas ele não tinha sua alma presa. Talvez de todos aqueles lá, inclusive dos guardas que estavam do lado dele ouvindo,
estavam mais presos do que Paulo. Paulo estava preso apenas fisicamente, mas ele estava totalmente livre, livre pelo sangue de Cristo Jesus, livre do pecado, livre da força do pecado, livre da condenação eterna. E agora ele está totalmente livre. E ele está levando libertação. Tanto ali aos guardas, que apesar de acharem que estavam livres, estavam apenas livres fisicamente, mas necessitavam que as cadeias espirituais fossem tiradas, que as cadeias espirituais fossem rompidas. Alguns deles, sim, alguns deles tiveram a verdadeira libertação. E neste caso aqui ele cita Aristarco, alguém, um judeu que estava lá com ele e que foi liberto pelo poder de Cristo Jesus. Continuava ali com seu corpo preso, mas agora já não estava mais preso espiritualmente. Ele já tinha sido, como diz próprio Colossenses, Paulo dizendo no início, que foi retirado lá do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Agora estão livres. Agora está livre. Irmãos, e ele ainda cita outro. Ele cita aqui Marcos, primo de Barnabé. E inclusive ele fala sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Estas instruções, nós não temos elas totalmente narradas na Escritura a respeito. Nós temos, por exemplo, sobre Tíquico e Onésimo, versículo de número 7 até 9, mas sobre Marcos nós não temos. Mas lembre-se, irmãos, que lá em Atos dos Apóstolos, ele vai narrar algo interessante a respeito deste Marcos, que é chamado João Marcos. João Marcos, Paulo e Barnabé, eles foram separados lá em Antioquia, Atos capítulo de número 13. Nós vamos ver isso daí, versículo de número 2 e 3, a respeito de Paulo e Barnabé sendo separados para pregar o evangelho aos gentios. E o que eles fazem? Eles pegam João Marcos, sobrinho ali, primo, né, de Barnabé, na verdade, primo de Barnabé, o texto diz primo de Barnabé, e levam com eles nesta missão, na primeira viagem missionária deles. A primeira viagem missionária não foi fácil. Alguns historiadores dizem que o apóstolo Paulo quase morreu no início da viagem missionária por causa de malária. E provavelmente ali Marcos, pode ser que ele tenha sofrido com isso também, no início ali da viagem missionária. E acontece que versículo de número 13 a 15 ainda de Atos 13, vai falar a respeito desse João Marcos, ele deixando a comitiva. Saem 3 para pregar o evangelho. Um desiste no começo, que é João Marcos. E inclusive, mais no futuro, quando Paulo e Barnabé vão sair para a sua segunda viagem missionária, Barnabé quer levar o primo, João Marcos. Paulo diz, não, esse daí não. Esse daí, como diz, não está escrito desse jeito, mas talvez nós poderíamos, se Paulo tivesse no nosso lugar, falar, esse picareta aí nós não vamos levar não. Esse picareta aí nós não vamos levar não, porque, como diz, ele desistiu logo no comecinho. Logo no comecinho ele desistiu. E aí há uma grande discussão e dissensão entre Paulo e Barnabé, de forma que eles se separam. Mas aqui, irmãos, note, na primeira prisão de Paulo, Marcos está junto de Paulo. Ele foi um motivo de discussão entre Paulo e Barnabé, mas está lá, João Marcos está junto de Paulo. Ele, um homem que está ricamente abençoando. O homem que é judeu, dentro desses aqui que Paulo anuncia primeiro, era um homem que tinha frustrado Paulo no início, mas agora é uma grande bênção. Notemos, por exemplo, irmãos,
o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo de número 4. Já 2 Timóteo já está na segunda prisão de Paulo. Quando nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, lá está relacionado à primeira prisão de Paulo. Paulo, então, ele é solto e depois ele é preso novamente. E aqui em Timóteo, aqui já está falando sobre a sua segunda prisão. Ele vai dizer aqui, versículo de número 11 do capítulo de número 4 de 2 Timóteo, ele vai falar: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Aquele que havia decepcionado Paulo estava sendo uma grande bênção na vida de Paulo, uma grande bênção no ministério de Paulo. E ainda ele vai dizer aqui o terceiro irmão, desses três que estavam colaborando, desses três que eram judeus, ele diz: e Jesus, esse Jesus não é o Jesus Cristo, é o nome que era dado a esse homem, né? O nome Jesus era muito comum naquela época, não tanto por causa de Jesus Cristo, mas era muito comum esse nome. E diz: e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, ou seja, os únicos que são judeus, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido o meu lenitivo. Irmãos, esses três irmãos que são judeus, lembremos que haviam muitos judeus que estavam colaborando com a obra do Senhor, colaborando com a expansão do reino. Tinham os apóstolos que estavam colaborando com o reino de Deus. Você vai ver, por exemplo, até mesmo diáconos, daqueles que foram eleitos, né, ali eles colaborando com o reino de Deus. Mas ali colaborando com Paulo, no ministério dele, apenas três daqueles que eram judeus. E Paulo, irmãos, então ele diz aqui que esses três homens que eram judeus juntamente com ele, que estavam ali empenhados na obra do Senhor, eles eram o seu lenitivo. Quando nós vamos para o grego, talvez quando nós falamos lenitivo, pela própria palavra lenitivo, poderíamos levar para a ideia de prazer, eles têm sido o meu prazer. Mas a ideia do grego não é prazer. A ideia do grego é consolo e fortalecimento. Esses irmãos têm sido o meu consolo. Esses irmãos têm me fortalecido. Irmãos, tem hora que nós achamos que líderes, eles não precisam de fortalecimento. Tem hora que nós achamos que líderes, eles não precisam de consolo. Parece que quando nós olhamos, parece que líderes são pessoas que são quase que ETs, né? São quase que de outro mundo. São pessoas que parecem que são montanhas que nada abala. E na verdade essa não é a verdade. A verdade, irmãos, é que líderes como o próprio Paulo, ele precisava ser fortalecido. Ele sabia que ele não estava sozinho, sabia que Cristo Jesus estava a todo instante com ele. Ele sabia disso. Mas, irmãos, lembrem, por exemplo, o que aconteceu com Elias. Elias, que era um homem, era um profeta de Deus numa época difícil, numa época em grande desvio do povo. Elias faz um grande sinal ali quando ele faz ali o desafio com os 450 profetas de Baal, e ali ele vê descer do céu fogo que consome ali o holocausto todo. E depois de tudo aquilo ali, morto os profetas de Baal, e Jezabel diz: olha, que os deuses me matem se não acontecer a mesma coisa que aconteceu com os profetas de Baal, se não acontecer com você. Elias então foge para o deserto, pede a morte para si, e ele por 2 vezes, ele pega e fala para Deus: Senhor, só sobrou eu. Irmãos, os líderes, eles também precisam de pessoas que consolem e fortalecem.
eles também precisam. Quando Deus ele chega para ele e fala para Elias, olha, existe 7.000 aí que não se dobraram os joelhos. Talvez a gente pense 7.000 é bastante gente. Uma população de talvez mais de 2 milhões de pessoas, 7.000 era quase nada. Mas ainda havia lá o remanescente fiel. Aqui, o grande prazer é saber que Paulo, que amava tanto esse povo, nós vemos, por exemplo, a ideia que Paulo ele apresenta sobre o grande amor que ele tem para os judeus, lá em Romanos. Romanos capítulo de número 9. Romanos capítulo de número 9, versículo 1, 2 e 3, ele vai mostrar o tamanho amor que Paulo tinha ali pelos judeus. Ele diz, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, maldito, né? Separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. E aí ele, versículo de número 4, são israelitas. Ele tinha um grande amor por este povo, a ponto até mesmo de ter um amor sacrificial por eles. Senhor, se fosse o caso, se o Senhor fosse... Eu preferiria até que o Senhor me mandasse para o inferno, é isso que ele está querendo dizer. Que o Senhor me mandasse para o inferno se fosse para salvar os judeus, os israelitas. Tamanho amor que ele tinha por eles. Por isso, irmãos, apesar de serem poucos aqui, três, eram pessoas que eram extremamente amadas por Paulo. Eram pessoas que tinham o foco do amor de Paulo. Não que Paulo não amasse as demais que ele tinha contato, as pessoas que são filhos na fé dele, mas eles são especiais. Eles têm algo que está mais próximo de Paulo. E a ideia que parece é que esses três eles são mais próximos de Paulo. E quando nós vemos, por exemplo, o ministério de Jesus, nós vemos que Jesus ele também tem pessoas que são mais próximas dele. Nós vemos, por exemplo, Jesus enviando os 70. Jesus ele tinha vários discípulos, tinha lá, como diz, multidão de discípulos, mas tinha 70 que ele enviou, tinham 12 que andavam com ele, tinham 3 que em muitos momentos só estavam com eles lá, Pedro, Tiago e João, só os 3, em várias oportunidades só estavam os 3, e Jesus lá diz, inclusive em João diz que havia um discípulo que ele amava. Então há essa questão de afinidade, há a questão não de preferência, mas até mesmo de intimidade. Não é questão de preferência, mas de intimidade. Esses 3 irmãos, são irmãos que, diante dos dons que Deus deu a eles, parecem até mesmo uma questão de dons parecidos com este dom que Paulo tinha. Eram pessoas que fortaleciam, eram pessoas que estavam consolando o coração de Paulo. Ele também, no versículo de número 12 até o versículo de número 14, ainda tem outros irmãos que agora são gentios, que estão ali com Paulo. Ele vai falar de Epáfras. Epáfras é aquele que pregou e anunciou o evangelho aos irmãos lá de Colossos. Quem fundou a igreja de Colossos não foi Paulo, foi Epáfras. E aqui ele vai dizer a respeito, aqui Epáfras é de entre eles, é ali, dentre os de Colossos, e ele é um servo de Jesus Cristo, como diz. E aqui, irmãos, ele começa a relatar a respeito do caráter desse irmão para com aqueles irmãos ali, tanto de Colossos, como de Laodiceia e de Hierápolis, uma vez que essas 3 igrejas foram plantadas por Epáfras, que era ali colaborador de Paulo. Ele diz aqui, o qual se esforça sobremaneira. Irmãos, vejamos assim essa necessidade, a necessidade de muitos estarem se esforçando. É lógico que quando nós falamos de esforço, a questão não é de você fazer as coisas na marra, não é você fazer algo que está além das tuas condições, mas, irmãos, a questão que ele está
dizendo aqui, e pode dizer assim ao nosso coração, é de sairmos da nossa zona de conforto. Zona de conforto. Existem muitas coisas, irmãos, que parece que é muito mais fácil nós estarmos distantes. Mas, na verdade, nós temos que nos esforçar. Nós temos que fazer aquilo que é a vontade de Deus. Aquilo que é a vontade de Deus. Não simplesmente escolher os caminhos que são mais fáceis, mas escolher o caminho que Deus quer que caminhemos. Se esforçando assim, sobremaneira e continuamente, por aqueles irmãos, e inclusive falando aqui o testemunho, Paulo dando testemunho deste irmão, de que o quão ele tem sido bênção não só na vida de Paulo, mas ele de fato é um pastor aqui. Epáfras é um pastor extremamente amoroso para com as suas ovelhas. Ele está dando testemunho disso. E ainda ele vai falar aqui também a respeito de mais dois irmãos. Ele vai dizer aqui de Lucas, versículo de número 14, saúda-vos Lucas. Lucas, grande companheiro de Paulo, que escreve inclusive Atos dos Apóstolos. Lucas está a todo momento com Paulo. Lucas era um gentio, um médico amado que tanto também colaborou dentro do dom que Deus deu para ele. Nem todos esses irmãos aqui citados tinham o mesmo dom, mas cada um colaborava daquilo que Deus tinha capacitado para que eles fizessem, para que eles colaborassem com não apenas o reino, mas com o desenvolvimento do reino e do ministério de Paulo. Irmãos, é fato que existem tantas coisas que talvez as pessoas não vejam. Por exemplo, o ministério ou o dom de intercessão é um ministério que muitas vezes não é tão visto na igreja. Talvez o dom, por exemplo, de profecia, que é o caso que eu estou pregando aqui, o Felipe pregou de manhã, o Caio vai pregar mais à frente, aqueles que dão aula na escola dominical, nossa irmã Elisama deu aula hoje, fica mais aparente o dom de ensino, o dom de profecia. Mas, irmãos, não quer dizer que esses são mais importantes do que outros. A questão não é o quanto você aparece para a igreja, a questão é do quanto você é fiel ao Senhor, dentro daquilo que Ele capacitou você para fazer. Se Ele te capacitou para ser intercessor, que grande ministério Deus colocou na sua mão. Talvez ninguém vai nem saber que você o qual você acorda na madrugada para interceder pelos ministérios da igreja. Talvez muitas pessoas nem vão ficar sabendo. Mas Deus sabe. Deus, Ele sabe. E Deus, Ele está aprovando. Cada um, irmãos, tem um ministério diferente. A cada um é dado um dom diferente. E cada um de nós devemos desenvolver da melhor forma para glorificar o Senhor e para o desenvolvimento do reino dele. A pergunta que eu posso fazer para os irmãos é essa. Os irmãos conhecem, por exemplo, o seu dom. Nós tivemos aqui há 1 ano e meio, mais ou menos, de estudos sobre dons espirituais aqui na igreja, nas quartas-feiras. E algo que nós necessitamos é compreender o nosso dom. A palavra de Deus diz que cada um daqueles que são chamados e têm o Espírito Santo e são transformados, aqueles que têm um encontro com Cristo Jesus, têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que são transformados, nasceram de novo, têm pelo menos um dom, e esse dom precisa ser desenvolvido para o reino. Como disse, pode ser que ninguém veja, mas precisa ser desenvolvido. Irmãos, o quão a gente é ricamente abençoado por coisas que nem a gente sabe. Por exemplo, intercessão. Intercessão mesmo é algo que talvez seja um dos ministérios mais importantes dentro da igreja. E é um dos ministérios que menos aparece dentro da igreja. Talvez seja um dos mais importantes. A oração dentro da igreja. Ela que fortalece a vida. Ela que realmente faz com que as palavras, muitas vezes, que o pastor ou qualquer outra pessoa fale, ela vem encontrar guarida no coração. Acha que é muita retórica que faz transformar vidas? Acha que são a questão da grande explanação que faz com que as pessoas venham entregar a sua vida a Jesus? É o poder do Espírito, irmãos.
E o poder do Espírito não está simplesmente nas palavras, está no agir dele, e isso mediante a oração. A gente muitas vezes pensa que a questão está no orador, que grande orador, que grande orador. Está no poder do Espírito. Podemos achar belíssimas palavras de tantas pessoas, mas são meras belas palavras apenas. Se o Espírito não transformar, são belas palavras. São palavras que até me fez chorar. São palavras que tocou o meu coração. São palavras assim que trouxe grande alegria, mas não trouxe transformação. Assim como acontece, irmãos, com Ezequias, profeta Ezequias, capítulo de número 23, versículo de número 30, se eu não estou enganado. Ele vai falar: ô filho do homem, você é para com eles, o povo de Israel, como aquele que tange bem. Tange bem. É como aquele que fala bem, mas eles não põem em prática. Irmãos, precisamos compreender qual é a nossa função nesse reino. Você foi chamado para ser um colaborador do reino. Você não foi chamado simplesmente por chamar. Deus não simplesmente falou assim: eu vou levar você para a congregação lá, porque senão nós vamos estar cheios de banco vazio lá. Não foi para simplesmente não ter, para que os bancos não ficassem vazios. Você foi chamado para fazer diferença no reino. Você foi chamado e foi capacitado para ser grande bênção. Você não foi chamado para, como diz, até viver a sua vida do jeito que você quer, daquilo que você acha que é legal ou que é fácil. Você foi chamado para fazer aquilo que Deus quer que você faça. É Ele que quer que você faça. Não são pessoas. Por isso, irmãos, venhamos a compreender isso. O Senhor nos chama, o Senhor nos capacita. Pessoas diferentes, pessoas sujeitas a erros, pessoas sujeitas à fraqueza. Não somos melhores uns do que os outros. Somos todos necessitados da graça superabundante do Senhor. O que o Senhor não quer, uma coisa que o Senhor não está preocupado, é se o Felipe faz melhor do que eu, ou eu faço melhor que o Cainã. Ele não está preocupado em quem faz melhor. Ele está preocupado naquele que faz do jeito dele, com todo o coração, com todo o empenho. Que faz para a glória dele, não faz para aparecer, não faz para ser a estrela do espetáculo, mas faz com que Cristo seja glorificado. Para que Cristo venha crescer e Ele diminuir mais e mais. É isso que Deus quer, irmãos, de cada um de nós. É isso que Ele nos chama para ser. Sermos grandes bênçãos no reino dEle. Irmãos, e aqui é citado também no versículo de número 14. Ele diz: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Demas a princípio era um colaborador de Paulo. Demas era um colaborador de Paulo. Paulo aqui lembra de Demas. Demas era alguém que está lá até ajudando Paulo no seu ministério. Mas, irmãos, Demas ele é uma figura aqui diferente. Demas é uma figura diferente. E eu vou falar o porquê. Mas antes de falar o porquê, nós devemos compreender que colaboradores de fato, os diversos tipos de colaboradores do reino, para ser reais colaboradores do reino, precisam ser transformados, precisam ser de fato filhos de Deus. Deus ele usa quem Ele quiser. Por exemplo, muitas vezes, lá mesmo no Acre, nós vimos Deus usar pessoas incrédulas para abençoar a igreja, até mesmo para sustentar a igreja. Para a construção de um templo lá, Deus levantou mais recursos de pessoas que não tinham nada a ver com a igreja, de pessoas até mesmo que falavam que nem criam em Deus. Mas ajudou grandemente lá. Foi construído um templo lá bem caro, uma congregação nossa lá. A gente não tinha R$1 no bolso para ajudar a construir. A Dulce Maria conheceu, né, a congregação lá do projeto lá do Maitá, né? O Maitá, à época lá era o missionário William. Ô irmãos, Deus ele levanta o que Ele quiser. Ele levanta até incrédulo se Ele quiser, para fazer o que Ele quiser. Lá quando Jesus entrou,
e estavam clamando lá, Hosana, o que vem, em nome do Senhor. Falaram, opa, fala para eles ficarem quietos. Falaram, mas se eles ficarem quietos, até as pedras clamarão. Até as pedras vão clamar. Irmãos, Deus quer usar você. Isso é bênção de Deus para você. Um Deus todo-poderoso. Um Deus que não precisa de nada. Um Deus que é totalmente suficiente. Um Deus que não precisa do nosso amor. Um Deus que não precisa do nosso serviço. Um Deus que não precisava nem nos criar. Ele quis fazer. Ele quis te capacitar. Ele quis te chamar. Ele quis colocar dons na tua vida. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. É algo que deve encher o nosso coração de gozo. Ele deve encher o nosso coração de alegria. E de vontade de fazer a vontade desse Deus. Com todo o nosso coração. Mas, irmãos, por que eu estou falando que necessita ser transformado, necessita ser, de fato, uma nova criatura? Porque esse Demas, apesar de aparentemente ser uma nova criatura, nós vemos lá, nós citamos 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo de número 4, foi citado aqui o versículo de número 11, mas se nós olharmos o versículo de número 10, ele vai falar sobre Demas. Note, lembrando, que Colossenses é a primeira prisão de Paulo. 2 Timóteo é a segunda prisão de Paulo. Na primeira prisão de Paulo, Demas estava, de certa forma, abençoando, tanto que Paulo chega a citar Demas como um colaborador dele. Mas note, irmãos, que o versículo de número 10 já começa a falar algo diferente de Demas. O versículo de número 10 de 2 Timóteo, capítulo de número 4, diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Irmãos, quando ele fala me abandonou, não é no sentido de que ele deixou Paulo para fazer a obra do Senhor. A ideia aqui é que ele se desviou. A ideia aqui é que ele não queria mais nada com Deus. Não é que Demas, como aconteceu, por exemplo, com Barnabé e Paulo, que eles se separaram e Barnabé vai para Chipre e faz a obra do Senhor em Chipre, juntamente com Marcos. Aqui a ideia não é que ele saiu para fazer a obra. A ideia é que ele saiu abandonando o reino de Deus. Ele deixa, além de ser colaborador com Paulo, ele deixa de ser colaborador do reino. Aqui, irmãos, Paulo está mostrando a respeito da apostasia. Apostasia de alguém que estava próximo dele. A princípio parecia um grande colaborador, um grande abençoador do ministério de Paulo. Mas na verdade aqui é aquele que agora tinha abandonado. Já não está mais correndo a carreira cristã. Não é que ele abandonou o ministério, é que ele abandonou o Deus do ministério. Irmãos, nesse aspecto nós vemos que na nossa carreira cristã, tantas pessoas que eram até tão importantes e acabam distanciando do caminho do Senhor. Pessoas que foram professores de escola dominical, pessoas que foram grandes bênçãos, e as pessoas já não estão mais caminhando mais no reino. Naquelas épocas pareciam ser grandes colaboradores do reino, pessoas que estavam desenvolvendo ali o ministério, mas agora já não estão mais caminhando com Cristo. Não estou dizendo de outra igreja. Deus pode chamar pessoas para ir para outras igrejas. Deus pode, para ser bênção lá em outras igrejas. A diferença é Deus, Ele não chama as pessoas para voltar ao mundo, para fazer parte do mundo, para abandonar a carreira cristã. Esses Deus não chama para fazer. E Demas aqui abandona a carreira cristã. Ele abandona a carreira cristã. Irmãos, nós vemos aqui a respeito desses diversos colaboradores, pessoas que foram ali usadas por Deus para trazer grande consolo, grande fortalecimento para Paulo. Vemos outras pessoas aqui que Deus usa através dos dons para ser grande bênção, não só na vida de Paulo, mas também no reino de Deus. Vemos aqui até um que a princípio parecia ser até
colaborador, mas não tinha Jesus como Salvador da sua vida. Aqueles que desistem é porque nunca tiveram Cristo como Salvador da sua vida. E aí já não caminham mais com Cristo. Que Deus, irmãos, venha derramar graça sem medida sobre nós. Venha fortalecer as nossas vidas. Que nós venhamos a compreender que não apenas fomos chamados pelo Senhor para uma vida com Ele. Isso é maravilhoso. Sermos chamados para um relacionamento com Ele. Mas nós fomos chamados e capacitados pelo Senhor para fazermos a obra dele. Abençoarmos a vida uns dos outros. Desenvolvermos o reino do Senhor aqui neste mundo. E que Ele, diante dos dons que Ele te deu, diante da capacidade que Ele te concedeu, Ele possa estar olhando para você e dizendo: servo bom e fiel. Servo bom e fiel.